Olá, meu nome é Matheus Queira, sou aluno do segundo semestre de enfermagem na Unemate, Campus Cáceres, e como avaliação da disciplina de Genética Humana, ministrado pela docente Fabiana Aparecida, vou apresentar um artigo da revista Genética na Escola, volume 14, que aborda os temas Medicina Regenerativa e Engenharia de Tecidos. Mas a princípio, o que é a medicina regenerativa? Essa é uma área que vem se desenvolvendo cada vez mais no contexto da biomedicina, baseando-se na utilização de células vivas para a regeneração ou reposição de tecidos e órgãos lesados, com o objetivo de reestabelecer as funções normais do organismo. E qual o propósito dessa área? Devido à escassez de órgãos para doação, a engenharia tecidual tem um papel fundamental no desenvolvimento de novos tecidos e órgãos para serem utilizados em transplantes, diminuindo assim o tempo de espera dos pacientes pelos órgãos doados e contribuindo para um aumento de sobrevida e qualidade de vida dos pacientes. Dessa forma, o objetivo final de um tecido engenheirado é reparar, manter ou melhorar a função de um tecido que se encontra danificado por uma doença que pode ser congênita, como a estenose traqueal, ou adquirida, como valvopatias, ou mesmo quando houve a ocorrência de algum tipo de trauma, como queimaduras ou amputações. Primeiro implante. O primeiro implante de tecido biológico produzido artificialmente a partir de células vivas, engenheirado, em um paciente humano ocorreu em 1991. Naquela ocasião, o paciente que era portador da síndrome de Pollens, uma malformação congênita da caixa torácica e ausência do externo, recebeu um novo externo engenheirado, composto de um arcabouço sintético semeado com as próprias células. Mas como funciona a construção de um tecido engenheirado? A construção de uma nova parte do corpo para substituir um tecido ou órgão lesado começa com a identificação precisa do local da lesão, bem como sua extensão. Compreender perfeitamente a biologia do tecido sadio é essencial para que o produto final engenheirado desempenhe suas funções da forma mais fiel àquela de um organismo saudável. A partir dessas informações, três componentes principais, considerados os pilares da engenharia de tecidos, são necessários para produzir um novo tecido: as células, o arcabouço que sustentará essas células e os fatores necessários para promover o crescimento de um novo tecido. Entretanto, alguns pontos devem ser levados em conta para a escolha desses componentes: os tipos de células a serem utilizados no processo, a anatomia e estrutura tridimensional do tecido e os fatores de crescimento necessários para que o órgão seja funcional e viável. Componentes essenciais para a construção de um tecido engenheirado. Dentre os componentes estão as células-tronco. As chamadas células-tronco são as células que ainda não entraram em um processo de diferenciação celular ou que passaram apenas por diferenciação parcial, mantendo-se parcialmente indiferenciadas. Essas células têm como características um alto poder proliferativo e a capacidade de se diferenciar em outros tipos celulares e formar diferentes tecidos corpóreos. Além disso, outro componente essencial são os arcabouços. Afinal, todos os tecidos do corpo humano precisam de sustentação. Na engenharia tecidual, essa regra é obedecida pelo uso, na maioria das vezes, de polímeros biocompatíveis e biodegradáveis, que formam os chamados arcabouços. Para tanto, o arcabouço deve ser moldado para ter um formato desejado, de acordo com o tecido ou órgão que ele substituirá. Além disso, o arcabouço deve prover um ambiente que seja menos hostil possível para cada célula, o que significa que o polímero deve ter uma porosidade adequada, tanto para o alojamento das células quanto para o crescimento de vasos sanguíneos, entre outras características. E por fim, temos os fatores de crescimento. Esses fatores eles estimulam, por exemplo, a proliferação celular, a migração e diferenciação das células, além de evitar também a morte das mesmas. No contexto da engenharia tecidual, proteínas podem ser adicionadas ao arcabouço de sustentação, de modo a contribuir para as interações célula-célula e célula-arcabouço, contribuindo assim para a formação de um novo tecido. Mas afinal, o que já temos? Quais são as perspectivas futuras da engenharia de tecidos? Como visto até aqui, a engenharia de tecidos tem um grande potencial para o tratamento de doenças e injúrias, podendo trazer alternativas para uma melhora na qualidade de vida e bem-estar dos pacientes. Mas em termos práticos, o que já se usa dessa tecnologia na clínica? Quais são os últimos avanços dessa área?
e o quão perto está realmente da engenharia de tecidos tratar os pacientes. Este potencial terapêutico tem atraído muitos investimentos e esperanças que movem o seu desenvolvimento. Vários estudos clínicos têm sido realizados nos últimos anos, e alguns produtos já foram autorizados para uso humano nos Estados Unidos, como substituto musculoesqueléticos e de pele, válvulas cardíacas e cartilagem, mas estes ainda são casos à parte, que são aplicados de forma limitada.